Soberano Deus e eterno Pai, estamos na sua presença, Deus, para clamar hoje e buscar pela nossa casa, nossa família. E eu venho pedir ao Senhor, meu Deus, que com o seu poder possa entrar, Pai, em cada casa, em cada lar, trazendo sobre cada pessoa, Jesus, a direção correta, a direção certa, para que a tua salvação, o teu poder, de alguma forma, Senhor, possa tocar nessas vidas e transformar, Senhor, cada uma delas. Oh, Jesus, manifesta hoje o teu poder. Começa a operar, Jesus, na vida daquele familiar que está distante, que está longe, aquele parente, meu Deus, que um dia já andou nos seus caminhos e hoje, meu Deus, está num caminho complicado, errôneo. Vem agora com o teu poder, Pai. Vai alcançando os parentes de perto, de longe. Começa a abençoar, Jesus, aquela vida que estava afastada do Senhor, Pai, mas que hoje ela está sendo apresentada, intercedida pelo Senhor. Vem agora, Jesus, com o teu poder, vem agora com a tua unção, vai tocando em cada área desta vida, vai derramando agora do teu poder e da tua força, vai trabalhando dentro deste lar destruído, esse lar, meu Deus, que não tem a paz, que não tem, Jesus, a tua presença, e com o seu poder, Senhor, transforma cada um que aqui está, trazendo, Senhor, a salvação, trazendo, Senhor, a restauração, trazendo, Deus, daquilo que essa pessoa precisa, para que ela possa ver o seu poder sobre a vida dela. Oh, aleluia, Jesus. Vai contando para Deus como está a sua vida, vai contando para Ele como a sua casa está, vai pedindo para Ele de alguma forma transformar cada área da sua vida. Se coloca diante dele também como um vaso nas mãos dele, pedindo a Ele: Senhor, transforma a minha vida, molda a minha vida, de maneira que eu possa viver aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Amém. Graças a Deus. Podemos sentar em nome de Jesus. Uma boa noite para quem está em casa também. Amém. Vocês estão bem? Trouxeram água? Amém? Então deixe preparado, tá bom? Você vai abrir tua Bíblia. Vou pedir para você abrir tua Bíblia lá em livro de Salmos, o capítulo 27. Salmos 27, o versículo a partir do primeiro mesmo. Amém? Salmo 27, versículo 1. Amém? Quando o gigante Golias, ele se levantou contra o povo de Israel, a intenção dele era que o povo de Israel ficasse escravo, amém, dos filisteus. A intenção deles era que o povo de Israel fosse sujeito a eles. O inimigo, de alguma forma, ele quer ver a sua família assim, a casa assim. Para Satanás é interessante que alguém da tua família seja viciado, seja preso às drogas. Amém? Porque enquanto tiver alguém sofrendo, você vai sofrer. E você também leva a Deus ao sofrimento, como aconteceu com Jesus, quando ele chegou ao túmulo de Lázaro, e a Bíblia diz que Jesus vê eles chorando, né? Preocupado, e Jesus também, a Bíblia diz que o próprio Cristo chorou. Você vê? De ver o sofrimento deles. Às vezes é isso que acontece. Quando você está num sofrimento, Satanás se alegra com isso. Só que Deus, ele te deu capacidade, ele te deu força. Nele, ele trouxe para você uma condição de vencer. E uma das coisas que nós nunca podemos permitir que haja dentro de nós, que aconteça dentro de nós, é o medo diante de alguma situação. O medo, ele pode até surgir, mas você nunca pode permitir que a tua vida, de alguma forma, ela seja paralisada pelo medo. E algumas pessoas ficam paralisadas. Tem gente que quando vem alguma adversidade, ela fica sem reação.
Às vezes o susto, às vezes talvez ali a violência da situação deixa ela assustada. Só que tem gente que fica da mesma forma quando ela percebe que um filho ele é dependente químico. Quando ela percebe isso, ela fala: meu Deus, e agora? Como é que vai ser? Não é? Ela não sabe lidar. Mas tem outras coisas que vêm que deixa a pessoa também sem reação. E quantas vezes, às vezes até em relação à vida profissional, às vezes perseguições que vêm, te deixa sem reação, te deixa sem saber o que fazer. E a Bíblia diz que Davi, mesmo diante de coisas terríveis, coisas grandiosas, você percebe que a posição, a postura de Davi, diante de qualquer situação, era bem diferente dos demais, diferente das demais pessoas. Por exemplo, o rei, nessa época que o gigante apareceu, o rei era o Saul, amém? Então o rei Saul precisava de ter tomado a frente daquela batalha, amém? Era necessário que o rei Saul se levantasse e tomasse a frente. Só que ele ficou paralisado pelo medo. E ele começa a procurar alguém para poder fazer isso por ele. Já Davi, quando ele estava diante da situação, ao invés de ser paralisado, a gente percebe que Davi, dentro dele, ele tinha uma autoconfiança muito grande. Não é que o gigante era fraco, é que Davi não olhava para o tamanho do gigante, mas Davi olhava para o tamanho do Deus que ele tinha. E a Bíblia diz assim, olha como é que Davi fazia. O Senhor é a minha luz e a minha... Uma pessoa que Deus se torna a luz dele, ele nunca vai se sentir em meio a um apagão. Ele nunca vai se sentir sem algum caminho para a vida dele. Porque quando ele fala do Senhor ser a luz ali, não é só a claridade para andar não. Mas muitas vezes, se eu apagar essa luz aqui, eu abrir aquela porta, você vai ver uma luz da saída lá, não é assim? Tem gente que não tem isso. Tem gente que vem à luta e ela fala: eu estou perdido, não sei o que vai acontecer com a minha vida mais. E ela começa a entrar em desespero, em depressão, em opressão, porque ela não tem nenhuma direção para a vida dela. Davi dizia: não, Deus ele é a minha luz. Então ele não andava jamais na escuridão, independente do horário do dia. Mas seja qual fosse o cenário que ele estivesse, Davi via como se fosse ali uma luz para a vida dele. E aí ele diz aqui: e o Senhor também é a minha salvação. Se Deus era a luz e era a salvação, ele diz lá: a quem temerei? Ou seja, havia em Davi uma confiança muito grande por causa da presença de Deus. E ele continua dizendo: o Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Versículo 2: quando os malvados meus adversários e meus inimigos investirem contra mim para comerem as minhas carnes, ele diz: tropeçarão e cairão. 3: ainda que um exército me cercasse, e o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele o quê? Confiaria. Então você percebe que Davi fez do Senhor Deus ali tudo o que ele precisava para a vida dele: a luz, a salvação, amém? A força da vida dele, a capacidade dele. Ou seja, alguém que faz de Deus a sua luz, a sua salvação, essa pessoa ela vai trilhar a vida dela sobre a palavra de Deus. Não tem outra forma de você andar com Deus. Pega, por exemplo, quando a Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Alguém me perguntou outro dia: pastor, o que é andar com Deus? Andar com Deus é andar na palavra. Fazer de Deus a sua luz é fazer da palavra a direção que você precisa. Ah, mas tudo eu vou fazer pela palavra, pastor? Claro que sim, amém? Tem gente que tenta fazer muitas vezes da força física a capacidade dela, ela vai quebrar a cara. Tem gente que faz da própria grosseria que ela tem, ou então vou colocar assim para não ofender também ninguém, né?
vou colocar assim, do nervosismo que ela possui, ela faz daquilo ali uma arma de defesa para ela. E quantas vezes você não vê uma pessoa gritando, sendo grosseiro, sendo mal educado? Não é verdade? E ele fala, não, eu sou assim, porque senão as pessoas vão ser mal comigo. Então ela adota aquela postura. Eu falava até com uma pessoa hoje, falei assim, eu nunca vi na Bíblia dizer que bem-aventurado, por exemplo, são aqueles mal educados, os nervosos, os revoltados com a vida. Nunca vi a Bíblia dizer que bem-aventurados são as pessoas que sabem xingar, que sabem oprimir pessoas. Mas a Bíblia diz que bem-aventurados são os mansos, sim ou não? Então o que adianta eu ser grosseiro, eu ser bravo, ser nervoso, ser agitado? Adianta? Que bem-aventurança existe para mim se eu for desse jeito? Não adianta. Então o que eu vou precisar de fazer? Eu preciso fazer de Deus a minha luz. A luz que eu tenho, ela fala para mim que eu preciso ser manso. Então para eu estar nessa luz, o que eu tenho que fazer? Preciso ser manso. Ah, mas pastor, eu não sou assim. Mas se você quer estar fazendo de Deus a sua luz, essa luz diz que feliz é, bem-aventurado é quem é manso de coração. Ah, pastor, eu guardo um monte de ódio no coração. Mas ele fala que os que têm coração limpo são as únicas pessoas que veriam o Senhor. Amém? Ele diz que esses são bem-aventurados. Então não há virtude, não há prêmio, não há consolação, não há ali bênção alguma para uma pessoa que ela tem o coração dela de alguma forma inflamada por algum ressentimento. Então, se eu faço de Deus a minha luz, eu vou ter que mudar algumas coisas, porque eu vou perceber que eu estou andando na escuridão. A luz de Deus não está me acolhendo ainda. Então, eu preciso que haja essa mudança, que Deus se torne verdadeiramente a minha luz. Andar com Deus é isso. Amém? Fazer de Deus a minha luz, a minha força, a minha salvação, é eu me guiar por aquilo que a palavra de Deus diz. Aí as consequências vêm. Uma pessoa que ela anda com Deus, a Bíblia está dizendo que pode um exército se levantar contra ela. Imagina um exército cercar você. Tem gente que é cercado por um ladrão, alguma coisa, a gente já entra em desespero. É verdade ou não é? Davi, ele fala, se um exército me cercar, ele diz, o meu coração não temeria. Pastor, como é que deve ser isso? Sei lá, mas esse homem ali, ele tinha uma valentia espiritual, não uma valentia física, mas uma valentia espiritual que o coração dele não temia diante destas coisas. E ele ainda continua, ainda que a guerra se levantasse contra mim, ele diz, nele confiaria. E quantas vezes a gente foge de algumas guerras só com medo de consequências? E a pessoa fala, não vou nem falar que é a verdade, porque senão vai virar uma confusão. Davi falou, ainda que a guerra se levantasse contra mim, ele falou, vou continuar confiando em Deus. Agora olha a diferença, por exemplo, de alguém que não consegue pautar a vida dela diante de Deus. Provérbios 28, versículo 1. No Provérbios 28 tem uma diferenciação entre justos e ímpios. O justo é aquela pessoa que ela faz de Deus ali o guia dela, a caminhada dela com o Senhor. E o ímpio, ele sabe que Deus existe, ele conhece a Deus, só que ele não se sujeita sobre a palavra. Ele tem o jeito dele. Ele calcula se realmente a palavra tem alguma vantagem para a vida dele. Ou seja, o coração dele não segue o Senhor, segue o que parece aparentemente mais lucrativo para ele. Amém? Fogem quem? Os ímpios, sem que ninguém os persiga. Quem são os ímpios? Como eu falei, pessoas que, apesar de conhecer Deus, não faz de Deus ali a luz, a habitação dela. Aí eu vou pegar o próprio rei Saul. O rei Saul, quando apareceu o gigante, o que ele fez? Ele começou a fugir. O gigante falou assim, me dá um homem para que possa me enfrentar, e quem vencer essa batalha, eles vão ser servos, os que vencerem serão senhores daqueles que perderem a batalha. O rei Saul ainda não estava nem sendo oprimido, ainda não tinha nem olhado para a condição dele para enfrentar, mas ele já estava procurando se achava um homem. A Bíblia diz que não acharam ninguém, amém? Mas ali você já percebe a postura que adotou
o rei Saul. Saul fugiu daquele gigante. Às vezes a gente começa a fugir. Tem gente fugindo de tanta coisa, não é? Às vezes foge de situações. Ah, pastor, eu tive que falar aqui a mentira, porque senão ia acontecer tal coisa. A gente está fugindo, os ímpios fogem. E o interessante é que ele diz que o ímpio foge mesmo que não tenha perseguição. O ímpio, ele se sente incomodado num lugar, mesmo que ninguém esteja incomodando ele. O ímpio, ele entra dentro de uma casa, ele fala, ninguém gosta de mim. Mas ninguém falou que não gosta dele. Mas ele já disse, ninguém gosta de mim nessa casa. Todo mundo nessa casa é querido, menos eu. Já viu alguém fazer isso? Ele começa a se vitimizar diante de uma situação. E ele começa a colocar assim, empecilhos para ele. As pessoas falam algo, elas já catam aquilo para ela como se fosse para ela uma afronta, uma reação. Tem gente que fala assim, ele não está vendo valor em mim. Olha, ninguém está me respeitando aqui. Olha, ele pediu um favor para o outro. Ah, não, ele está pedindo para o outro porque o outro é melhor do que eu. Ele me vê diferente, não dá valor. É desse jeito? Ninguém está perseguindo, mas o ímpio já se sente como? Perseguido. Puxa vida. Sempre me despreza. E às vezes uma pessoa que é ímpia, ela nunca vai conseguir ter paz dentro da casa dela. Porque qualquer situação dentro da casa dela vai ser uma afronta para ela. Alguém vai estar atacando ela, mesmo que não seja atacado. Amém? Ah, pastor, ela não gosta de mim. Ué, se não gostar de você, vai fazer o quê? Você gosta de todo mundo? Não, você pode não contar que você não gosta de todo mundo. Mas ninguém gosta de todo mundo. Não é verdade? Tem gente que a gente não vai muito com a cara deles mesmo. Ah, mas isso aí a Bíblia não permite. A Bíblia manda você amar todo mundo, mas não manda você gostar de todo mundo. Tem gente que você daria a vida por ela, mas se falar assim, você vai ficar perto dela? Não vou ficar perto dela. Por quê, pastor? Porque não dá certo. Não tem isso? Já citei aqui. Tem mãe que você morreria pela tua mãe, mas falar assim, você vai ficar o dia todo perto da tua mãe. Não fico nem a pau, pastor. Não. É desse jeito. Concorda comigo? Não tem gente assim? Ela não consegue. Ah, pastor, mas ela não ama a mãe ou o pai? Ama. Mas para conviver não dá certo. Então eu falo, deixa ela lá, eu fico aqui, amém? Mas se precisar, um dia estiver doente, ela vai lá, cuida, ela faz o que tiver que fazer. Mas ela permanece longe. Tem gente que já não. Você pode estar levando pancada, está em cima, não é? Você gosta até, a pessoa fala assim, mas ele não cansa, né? Só leva cada coice, continua onde? Não é? Às vezes nem ama, mas gosta. Não é assim? Não ama, mas gosta. Pastor, eu tenho que gostar de todo mundo? Não, você não tem que gostar de todo mundo. Mas eu não posso me sentir ofendido porque alguém não goste de mim. A Bíblia diz que o ímpio, ele se sente perseguido. Ué, a pessoa não gosta de você, é normal. Não é verdade? E vai ter pessoas que você nem imagina que vai com a sua cara. Só que onde que eu quero chegar com isso? O ímpio, ele está sempre percebendo alguma afronta contra ele. O justo, você fala com o justo, ele fala assim, nem percebi. Ah, ele falou isso, falou aquilo, eu entendi diferente. E às vezes ele entende diferente. Por quê, pastor? O sentimento dele não traz ameaça para ele. E uma pessoa que anda com Jesus, você não pode se sentir ameaçado porque alguém não gosta, alguém fala, porque alguém fez alguma coisa, você já achar que fez para te atrapalhar. Às vezes a pessoa simplesmente fez porque era aquilo que deveria ser feito. Amém, igreja? O Saul, ele já imaginava que tinha alguma coisa ali que ia de alguma forma destruir ele. Já Davi dizia, não, deixa que eu vou e enfrento. Quando levam Davi para Saul, o Davi era um moço, um garoto muito novo. O Saul ainda fala assim, você não pode enfrentar o gigante, você ainda é um menino. E o Davi fala, não, você está enganado, eu matei o leão, matei o urso, e Deus vai me dar livramento sobre um gigante. O Saul fala, mas se ainda é um garoto ainda, ele é herói de guerra desde a juventude dele. Davi falou, não, meu Deus vai entregar na minha mão. Você vê, para Davi, as qualidades do outro não interferia no objetivo dele. Ah, o outro tinha um monte de qualidades, amém, graças a Deus para ele, amém. Davi sabia que ele tinha as dele. O ímpio já começa a falar, eu nem vou fazer aquela prova porque eu não vou passar, tem um monte de gente melhor do que eu, não é assim?
E ele vai sempre jogando para longe. Não, aprenda a ser uma pessoa que faz de Deus a sua luz. Se Deus é a minha luz, seja lá o que for, Ele vai me iluminar e eu vou vencer. Diga graças a Deus. Então o justo, olha o que ele fala aqui, mas qualquer justo está confiado como filho do... Como é que você tem agido na tua vida? Como é que tem sido a sua maneira de se portar na tua vida? Como é que você tem lidado com as tuas adversidades? Ah, pastor, estou evitando entrar em qualquer situação de confronto. Mas por quê? Você está com medo do quê? Ah, pastor, vai que arruma problema, né? Ué, ou eu sou de Deus ou eu não sou. Deus é a minha luz ou não é? Amém? A minha força vem de Deus ou não vem? Vem de Deus. Então eu posso vencer. Amém? Então eu posso passar por cima de qualquer adversidade. Amém? Agora Davi não fazia, não declarava aquilo por declarar à toa. Davi tinha um diferencial, que é o que você tem que ter na tua vida também. Amém? Quando as pessoas vêm na igreja, às vezes ela pensa assim, não, eu sou de Jesus que eu vou na igreja. Vir na igreja não te faz ser de Jesus. O que faz ser de Jesus é a maneira que você coloca a tua vida sobre a palavra de Deus. E aí lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 17 e 18, vou ler só o 18, tá bom? Alguém fala sobre Davi. E quando alguém fala sobre Davi, ele diz uma coisa ali na palavra de Deus, que explica bem por que havia aquela autoconfiança de Davi. O que fazia Davi ser tão valente, espiritualmente falando. Amém? Acharam? 1 Samuel, capítulo 16, versículo 18. Número grande 16, número pequeno 18. Posso ler? Pode ou não pode? Vocês não estão nem falando hoje, hein, irmãos? Diz assim, ó. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé. Ele fala que Jessé tinha vários filhos. Ele fala, eu tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar. E ele é o quê? Está vendo? Além de ser uma pessoa que tocava, Davi tinha uma qualidade que era valente. E a Bíblia diz ainda que ele também era o quê? Animoso. Tem gente que não é animoso, tem gente que é desanimador, não é? Você fala assim, ó, vou fazer tal coisa. Cuidado, hein? Morreu um monte de gente fazendo isso. Você fala, meu Deus do céu, não é? Você fala, ó, tô meio tossiu ali, né? Não é dengue, não? Ó, morreu um que teria 30 anos ontem. Aí você já começa a falar, ixi, será que vou morrer também, né? Ele não é animoso. Davi já era animoso. Ninguém se preocupa, vai dar tudo certo. Aí ele diz ainda, era homem de quê? Ele falava que ele não temeria se a guerra se levantasse. E Davi, nessa época, nunca tinha conseguido ter treinamento de guerra nem nada. Porque a Bíblia diz que quando Saul vestiu depois a sua armadura sobre Davi, ele não sabia nem andar com aquilo ali. Só que ele já parecia ser um homem de quê? Homem de guerra. Já estava dentro dele aquela característica. E ele também era sisudo em palavras, não é? Era sério com as palavras. E de gentil presença. Agora olha o principal. O Senhor, é isso que você tem que ter na tua vida. Pastor, mas Deus, ele é com quem? Deus não é com todo mundo. Deus é com aquele que faz da palavra a luz de Deus. Pastor, eu ando pela palavra. Então Deus é obrigado a estar com você por causa da própria palavra dele que diz. Amém? Se eu ando sobre a palavra, ele está dizendo que ele vai ter que me guardar, ele vai ser minha luz. Amém? E quando aquilo que estava em Salmos lá, não era só para Davi, não, é para mim e para você hoje. Amém? Se ele for sua força, você não vai temer. Como é que alguém que tem Deus como a força da vida dele, ele não vai ter adversário para ele? O que eu vou temer? Você vai vencer. Diga graças a Deus. Amém? Mas o Senhor tem que ser com você. Não faça nada da qual Deus é obrigado a se retirar. Aí se você for procurar na Bíblia, quando que Deus não acompanha alguém? Você vai ver que Deus não ouve a pecadores.
Mas se alguém é temente, faz a sua vontade, esse ele ouve. Amém? Quando o Jó foi ali de alguma forma assediado pelo Satanás, a Bíblia diz: se andaste observando meu servo Jó, antes mesmo de Satanás olhar para Jó, os olhos de Deus já estavam sobre Jó. Deus já estava cuidando dele. Então quando Satanás se aproxima, Deus fala: Satanás, você está observando? Você tem olhado o meu servo Jó? Aí o diabo fala: eu estava rodeando a terra, passeando por ela. Mas o Jó, Deus, ele está com o Senhor cerca ele de bens. Mas você percebe na Bíblia um cuidado de Deus. Deus já estava na vida de Jó. Amém? Quando você está andando na palavra de Deus, pode ter certeza, a sua vida já está ali, debaixo do olhar de Deus. Diga graças a Deus. Amém? Vamos orar então? Coloque-se de pé, segura aquela água que você tem aí na sua mão. Amém? Prepara para Jesus aí. Preparou? Feche os seus olhinhos, eleva seu pensamento até Jesus. E de olhos fechados, com o coração aberto, entra na presença dele agora, em nome de Jesus. Soberano Deus e Pai eterno, nós entramos agora na tua presença, Pai, e pedimos nesse momento a manifestação do teu poder. Jesus, olha para cada pessoa, Pai, que está orando agora. Alguém está dizendo agora: Jesus, o Senhor é a minha luz, o Senhor é a força da minha vida. Minha irmã, meu irmão, é hora de você falar com Ele. É hora de você dizer: Jesus, o Senhor é a força da minha salvação. É hora de você dizer: Jesus, eu não vou temer nenhum mal, não vou temer a guerra, eu não vou temer a adversidade, eu não vou temer nenhum tipo de batalha que se levantar na minha vida. Meu Deus, a sua igreja está orando agora, Pai. O teu povo está clamando nesse momento, a tua igreja está clamando nesta hora. Começa a passar agora, meu Deus, com o seu poder. Meu Deus, vai tocando agora em cada vida que está buscando, que está clamando, em cada pessoa, meu Deus, que está invocando o teu nome. Jesus, eu me revolto agora contra todo o inferno, eu me revolto agora contra Satanás, eu me revolto agora contra aquela angústia, aquela tristeza, aquele desânimo, eu me revolto agora contra toda a força do mal. E eu digo agora: Satanás, começa a soltar aquele filho, aquela filha, aquele parente, aquele ente, aquele familiar. Vai tirando as tuas garras agora da vida dela. Meu Deus, vai passando com o teu poder dentro daquela casa, Pai. Aquela casa onde as drogas têm tomado conta. Meu Deus, aonde a pessoa tem sido vítima, meu Deus, de um vício. Muitas vezes vítima de uma medicação, Pai. Às vezes ela tem passado a vida dela dependendo de medicamentos. Mas eu me revolto agora contra o inferno. Eu estou dizendo: mal, vai saindo daí agora, vai pegando aquilo que é seu, vai pegando o teu trauma agora, vai pegando as tuas barreiras nesta hora. Em o nome de Jesus, eu me revolto agora contra o inferno, e eu digo: pega o que é seu, maldito, e em nome de Jesus, sai, sai, sai e saia, para nunca mais voltar. Meu Deus, toca agora, Pai, em cada vida. Alguém está dizendo agora: Jesus, abençoa a minha casa, abençoe, Jesus, o meu lar. Alguém está dizendo agora: Jesus, transforma o meu casamento, transforma agora, Deus, a minha família. Jesus, coloca o seu poder dentro da casa desse homem, dentro da casa dessa mulher, Jesus. Opera, Jesus, maravilhas agora sobre essa vida. Faz seu pedido para Deus agora. Se tem alguém na tua casa que tem um vício, fala para ele: Jesus, arranca esse vício agora. Quando você está orando por aquele parente, você está num campo de batalha, você está numa guerra espiritual. E é assim que você tem que se sentir agora. Você está num campo de batalha.
contra o demônio, contra o vício. Você está num campo de batalha agora, contra aquela miséria, contra aquela opressão, e você não pode agora deixar de nenhuma maneira a tua família presa nas garras do inferno. Mas vai dizendo agora, mal, você tem que soltar, você tem que sair, você tem que bater em retirada, você tem que tirar as tuas garras agora, demônio. Vai pegando agora tudo que é seu, maldito. Vai pegando a tua tristeza, vai pegando o seu desânimo, vai pegando agora a tua fraqueza, vai pegando agora todo o mal, e em nome de Jesus eu te ordeno, saia, saia e saia, para nunca mais voltar. Levante a sua água agora, diga a Jesus: eu coloco agora a minha vida nas tuas mãos. Diga essa água agora, Jesus, eu consagro ao Senhor. Coloca nela o seu poder, Pai. Em cada molécula desta água, Jesus, a sua bênção. Que o teu poder, Jesus, ele venha sobre todos, Pai. Meu Deus, de maneira que nenhum mal, nenhuma maldição, que nenhuma opressão, Jesus, possa tocar nessas vidas. Meu Deus, coloca nessa água o antibiótico que ela precisa. Coloca nessa água, meu Deus, o ânimo que ele precisa, a força que ela precisa. Coloca nessa água, Jesus, a alegria que aquela pessoa necessita. Mas coloca também nessa água, meu Deus, o antídoto contra toda a força do inferno. De maneira que a sua graça, o seu poder, a transformação do teu poder, Pai, venha sobre cada uma delas. Meu Deus, eu declaro essa água ungida, abençoada e consagrada, em o nome de Jesus. Deixa eu terminar a oração, Pai. Está consagrado cada molécula dessa água, cada gotícula dessa água, Jesus, aonde for derramado, que o seu poder, Pai, toque e transforme totalmente, no nome de Jesus. E todos digam assim seja. Diga: eu e minha casa pertencemos ao Senhor. Diga: eu e minha casa pertencemos ao Senhor Jesus. Vamos aplaudir o Senhor bem forte para o Senhor. Graças a Deus.